Oi, eu sou a Jéssica Rangel, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de empreendedores. A minha caminhada no mercado de trabalho foi dentro de empresas por um longo período e aí eu fui abrindo a minha empresa, implantando e hoje eu cuido da saúde emocional e desenvolvo líderes no mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre como gerenciar a nossa vida. É um tema que muitas pessoas dizem assim, isso é possível? Sempre as pessoas acham que elas precisam deixar algo para poder ter alguma soma e algo bom aconteça na vida delas. Isso é verdade. Todas as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente precisa dizer não para várias coisas. A gente precisa fazer escolhas e dizer assim, o que eu vou fazer a partir de agora? Quem eu vou ter na minha vida? E esse gerenciamento de vida, muitas vezes, as pessoas se perdem porque elas ficam lá no passado. E aí, 47% do tempo que a gente passa, a gente está ou pensando no passado, que aí vem a culpa, vem sentimentos muitas vezes de insegurança, vem a nossa criança ferida, ou a gente está focando no futuro. E aí tem a ansiedade, que tantas pessoas se pegam ansiosas, né? Esse número só cresce aqui no Brasil. E aí eu te convido a você pensar mais no agora. Eu sei que é difícil, a gente fica preso e essas emoções, elas dominam a nossa cabeça e a gente fica, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tenho várias metas para cumprir, o meu time não tá me trazendo nenhuma resposta sobre isso, eu não tô conseguindo conciliar a minha vida, o que eu faço? E aí você se pega não cuidando do seu corpo, não cuidando das suas emoções, fazendo com que as pessoas que estão à sua volta, elas não te admirem. E isso tudo por falta de gerenciamento na sua vida. Eu não estou aqui para falar de uma vida perfeita. A minha vida ela não é perfeita, eu tento ser o mais autêntica possível. Só que é possível a gente conseguir organizar, desde que a gente entenda o que a gente de fato quer. Então, o que você quer de verdade para a sua vida? A nossa vida profissional, ela precisa estar muito bem alinhada com a nossa vida pessoal. Não tem como estar satisfeito se eu tenho esse desalinhamento. É isso que fazem as pessoas ficarem doentes. E achar que trabalho é só cobrança, e achar que trabalho é só obrigações. E aí vai passando ao longo da vida. Quantas pessoas talvez aí você conheça que fizeram 4 faculdades? E ainda não conseguiram se encontrar. Quantos empreendedores só chegam em casa tarde da noite e diz que isso tudo é para dar o melhor para os filhos? Então, são coisas que a gente fala, e eu não estou aqui te julgando, mas que é sim uma fuga emocional, de coisas com certeza aí do teu passado que você não encara no teu presente e não quer resolver. E aí você culpa o trabalho, culpa o mercado de trabalho, culpa empresários, culpa a família, culpa o pai que não apoiou, culpa a mãe que não soube apoiar, culpa que os pais foram egoístas. Isso tudo que eu estou te falando é o que eu escuto no meu dia a dia. E aí eu queria que você trouxesse agora, prestasse bem muita atenção e olhasse para você. Como estão as suas emoções? Quais são os seus sentimentos agora? Porque quando a gente analisa os nossos sentimentos, a gente pensa sobre isso, a gente começa a entender um pouco deles. Porque tudo hoje é ansiedade. Tudo hoje é, tô cansado, tô exausta. As pessoas ficam só generalizando palavras e aí elas não entendem de fato o que está acontecendo emocionalmente. E essas emoções, elas gritam por conforto. Quando a gente se sente muito cansado, muito exausto, a gente precisa dar conforto às nossas emoções, a gente precisa tranquilizar. E como é que a gente tranquiliza esse emocional? É difícil, mas a gente só consegue tranquilizar quando compreendemos da onde vêm essas dores, da onde está vindo isso. E aí quando você entende, tal gatilho que eu tenho, tal situação que acontece, que é recorrente, eu lembro que eu escutava isso na minha infância. E aí você vai entendendo. Eu, durante no meu processo individual, eu faço isso de uma maneira muito mais profunda. Então eu já mostro quais são essas feridas que você tem e como você pode conduzi-las a ter um dia a dia mais leve. Não é que a gente esqueça tudo o que aconteceu. Isso é impossível, mas a gente consegue ressignificar através de novos insights, de uma nova percepção e de um olhar sincero do que a gente está disposto a ser a partir de agora.
Enquanto você não tem essa visão, você não consegue sair de nenhuma estaca que você esteja. Então você precisa entender o que eu quero, qual a história eu quero contar a partir de hoje. Isso, quando você entende isso, você começa a gerenciar a sua vida para que isso dê certo. Então eu gosto sempre de falar para as pessoas na palavra comprometimento. Eu acho que quando a gente pensa em comprometer, a gente se torna mais autorresponsável. E aí, aquele plano ideal que a gente coloca de eu quero realizar isso, eu quero fazer isso, ele começa a dizer assim, eu vou fazer isso, porque é o que dá para fazer agora. Né? Então a gente precisa colocar o pé no chão. O mundo ideal é massa, um dia a gente consegue isso tudo, mas a gente precisa ter o passo a passo. Né? E o que eu quero te ensinar aqui e te orientar é você querer se comprometer com essa vida nova, com você se colocando em posicionamento e dizendo, a partir de hoje eu vou fazer isso, daqui a 15 dias eu vou rever o meu plano, eu vou rever o que eu caminhei até aqui e eu vou aos poucos entendendo o que de fato eu quero para a minha vida. Porque eu sei que não é fácil a gente olhar e dizer assim, eu quero exatamente isso. Eu sei, mas eu tenho todo um processo aí que eu vivi ao longo da minha vida e eu trabalho com isso. Mas muitas pessoas, elas não sabem. Quantos empreendedores eu já atendi que estavam faturando bem nas suas empresas e até gostavam do segmento, né, que eles trabalham. Mas quando eu perguntava sobre a vida deles, eles ficavam, perguntava sobre hobby, não sei o que eu gosto, não sei o que eu faço. Então assim, cadê a vida acontecendo? Até que ponto a gente se perde quando a gente foca em uma única coisa? E é aí que vem o adoecimento. E as perdas, seja financeira, seja familiar. E é isso eu não quero que aconteça com você. Ninguém nos faz sentir nada. Somos nós que decidimos o que sentir. Eu vejo muito as pessoas culpando diversas coisas que aconteceram no passado e se tornando vítimas, não se tornando realmente protagonistas da sua vida. E isso faz com que essas pessoas, elas só caminhem para trás. Então assim, a gente tem que parar de uma vez por toda de olhar para o que faltou dos nossos pais, do que faltou do nosso esposo, do nosso primeiro casamento, seja o que for a sua realidade. Enquanto a gente ficar preso a essas perdas, ao que não teve, a gente não enxerga nada para frente. E o que acontece? São os ciclos repetitivos. Porque parece assim que você tem um imã. Você conhece relacionamentos amorosos que é igual. Você vai para o mesmo tipo de empresa. Aí você diz assim, mas eu pensei tanto, Jéssica, eu pesquisei, eu olhei mercado, como é que eu vou para uma empresa igualzinha àquela que eu saí? Como é que eu entro nesse relacionamento igualzinho ao último que eu saí? Porque você toda hora fala do que as pessoas fizeram com você. Você não está inserido do que você quer de fato. Então assim, entenda verdadeiramente o que você merece, o que você quer a partir de agora. Se isso não está claro ainda na sua cabeça, para aqui o vídeo, coloca uma musicazinha de meditação, se você acredita em Deus, faz uma oração e se conecta com você. A nossa maior resposta, ela está dentro de nós. A nossa maior força, ela está dentro de nós. Então a gente precisa entender isso muito claro. O que se precisa fazer? É só você que sabe. Eu não sei. A única coisa que eu posso aqui é te conduzir, através de ferramentas, através do meu conhecimento, conduzir você a ter novos insights, ter novas percepções. Mas a resposta sempre vai estar dentro de você. E aí eu queria que você pensasse agora comigo sobre os seus últimos 2 meses. Quantas atividades realizadas realmente fizeram diferença na sua vida? O que aconteceu nesses 2 meses que você viveu que fez sentido de verdade? E aí muitas pessoas, quando eu converso sobre isso, eu pergunto, eles falam a mesma coisa. A semana eu faço tal coisa, eu vou para o trabalho, volto, ou então aconteceu uma coisa com a minha família, eu tive que resolver, não deu para juntar dinheiro, não deu para fazer alguma coisa que eu goste. Enfim, eu quero que você pense o que teve diferença. E aí essa diferença, e geralmente pais, líderes, pessoas que se preocupam, né, com os outros, eles dizem o quê? Quando eu pergunto que diferença você está fazendo na sua vida? Eu ajudei meu filho. Eu recebi bons feedbacks do meu time. Eu paguei todos os meus funcionários em dias. Legal, você fez diferença na vida dos outros, né? Você está honrando a sua palavra. Isso é muito bom. Mas a diferença na nossa vida não é isso. Não é sobre o outro.
é o que eu estou me sentindo bem, é o que foi realmente significativo para mim, algo que eu fiz por mim, só por mim. E as pessoas esquecem de viver isso. O autocuidado, elas não sabem, elas acham muitas vezes que o autocuidado é fazer um procedimento estético, não que não seja, né? É também autocuidado, mas não é só sobre isso. Né? O que você foi para um restaurante que você gosta, você vivenciou algo novo, que você sempre teve vontade? Então, qual a diferença de verdade você fez para você? E isso você tem que colocar na sua agenda. Você tem que colocar nos seus objetivos. Qual a diferença eu quero viver para me ter na minha vida? O que é significativo para mim? E quantas pessoas a autocobrança é tão grande, fazer tudo pelo outro, que ele se esquece de si mesmo. Não se cuida, não faz mais coisas que gostava antes de fazer, porque acha que está gastando além do que devia e tem que priorizar outras coisas. Não é ser egoísta, gente. Porque às vezes as pessoas dizem, mas isso é ser egoísta. Não é ser egoísta, mas é porque ninguém consegue se conectar verdadeiramente com a gente e a gente conseguir ser o exemplo na vida de alguém se a nossa vida é desorganizada. Se a gente toda hora tá bem cansado, bem triste, bem frustrado. Então a gente não consegue passar para ninguém que está próximo a gente uma coisa boa. Aquela chamada, né, que as pessoas falam, energia boa. Você não consegue ter. Você pode até honrar os seus compromissos, mas não é isso que vai fazer as pessoas te admirar. Não é. Elas vão querer trabalhar com você, se você é um empresário, né? Porque você paga direitinho, mas quando você for lá para frente, querer mostrar uma mensagem, trazer uma mensagem motivacional, querer trazer uma visão de fora, elas não vão te escutar. Eu sei disso porque eu passei por várias empresas que depois o dono, né, ou os gestores, eles chegavam para mim e diziam, meu time não me escuta, eu não consigo ser escutada de verdade. Mas por quê? Olha, quando eu olhava para a pessoa estava com o olhar caído, a roupa toda amassada, então assim, todo mal vestido, não se cuidava, não se olhava mais, só trabalhava 24 horas. E você acha que essas pessoas conseguem dinheiro? A maioria delas, de todo mundo que eu já passei, elas não tinham dinheiro. A vida financeira delas sempre era apertada. E eu já conheci também empresários muito bem-sucedidos, que também tinham uma vida assim. Mas eles eram altamente problemáticos emocionalmente. Não conseguiam ter um casamento, não conseguiam ter os filhos perto deles, os filhos só queriam distância, porque é uma pessoa tão descompensada emocionalmente de gritar, de ser rude, porque está cansado. Não tem esse ser humano que não chega um momento de limite. Então a gente tem os nossos limites. Então se toda hora eu quero controlar tudo e a todos, eu vou acabar se tornando uma pessoa cansada, uma pessoa irritada. O meu emocional, ele vai ficar só passando isso para o outro. Irritação, cansaço, achando que as pessoas não fazem nada, gritando com o meu funcionário. Então assim, a gente precisa entender que a nossa vida, o nosso eu, tem que ser em primeiro lugar. A gente precisa organizar o que a gente quer, organizar o nosso dia, se planejar. Se a gente não fizer isso, a gente vai só contar a mesma historinha daqui a 10, 20, 30 anos. E não adianta falar que eu sou assim mesmo, também já escutei muito disso, mas eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Você não sabe o dia que você vai morrer. Então, isso pode passar longas décadas. E olha o que você vai fazer com a vida dos seus filhos. Olha com a vida do teu esposo. Eu conheço diversas pessoas que falam isso, que não vão mudar, batem o pé dizendo que a vida é assim mesmo. As pessoas que convivem com elas são bem tristes e desacreditadas de família, de amor, de trabalho. Então, assim, se você realmente que está me escutando até aqui, eu acredito que você está sentindo a vontade de alguma mudança na sua vida. E será mesmo que adianta ficar batendo o pé e dizendo que nunca vai conseguir mudar? Eu te garanto que você consegue, desde que você se coloque na sua vida como protagonista, como dizer assim, eu a partir de agora que vou realmente tomar conta de mim. Tomar conta do outro é muito fácil. Para muitas pessoas, controlar a vida dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Controlar uma empresa também não é difícil não. Agora a própria vida é realmente o que é mais difícil.
E aí eu queria também te perguntar sobre a tua última semana. Quanto tempo você conseguiu utilizar em coisas que têm a ver com seus objetivos? O que você conseguiu focar? As pessoas, elas têm muita dificuldade em persistir, né? A procrastinação é uma palavra muito fácil hoje das pessoas estar falando, eu vivo procrastinando, eu vivo deixando para lá. Esse deixar para lá é muitas vezes o medo da mudança que a gente não sabe o que vai acontecer. Mesmo a gente dizendo assim, mas vai acontecer uma coisa boa se eu continuar persistindo. Mas muitas vezes a nossa dor emocional ela ainda é tão forte dentro de nós que a gente tem medo dessa coisa boa que pode acontecer. Porque a gente já se acostumou com o que não é bom. E aí eu já domino aqui. Esse lado aqui já é confortável da minha vida. Eu já sei, o meu Natal vai ser assim, meu Réveillon vai ser assim, a minha vida é assim, as pessoas são assim e tá confortável. E aí, a procrastinação vem muitas vezes do medo até de acertar. Não é só do medo de arriscar e errar e dar pior, não, é o medo de acertar. Então, até que ponto você está deixando o medo dominar as suas emoções, dominar o seu dia a dia, os seus objetivos? Se você não colocar na sua mente, né, a importância de você se comprometer com ações com prazos e datas, você não consegue parar de procrastinar. Então, a partir do momento que você coloca assim, eu a partir de agora, eu quero equilibrar a minha vida pessoal e minha vida profissional, porque eu tenho o desejo de crescer de forma sustentável, porque é isso. Quem deseja equilibrar é porque deseja crescer de forma que seja boa, não perdendo milhões de coisas e conseguindo uma. Então, se você deseja isso, você precisa olhar agora para a sua vida, definir aí na sua agenda, seja lá o que você acha melhor, para escrever, para pensar. Defina agora o que você vai se comprometer. A partir de agora, em pequenas ações, de forma realista e pé no chão. O que eu vou fazer a partir de agora? E aí, no treinamento Líder da Sua Vida, eu ensino as pessoas como elas persistirem e nisso tudo, equilibrando o emocional, porque esse emocional é que faz a gente ter medo, é que faz a gente desequilibrar emocionalmente. Então eu te ensino a ter gestão emocional e te ensino também a ter gestão do teu tempo para você persistir e ter uma vida com mais significado. Espero vocês terem gostado dessa aula. E eu te convido a vocês conhecerem o meu Instagram, que está aqui embaixo, tá? Lá eu dou dicas no dia a dia, você vai saber um pouco mais quem eu sou e vai ser um prazer a gente estar junto nessa jornada. Então fortalece aqui o meu trabalho, colocando aqui um gostei, compartilhando com um amigo que precisa escutar o que você acabou de ver aqui. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!